tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje, aula 91, feita especialmente para você, criança de segundo ano. Eu sou a professora Grace. Materiais que vamos utilizar hoje: caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Com esses materiais, vamos registrar a nossa aula. Coloque a data com dia, mês e ano. Se você precisar, utilize um calendário. Embaixo da data, escreva seu nome completo. Se você ainda não sabe escrever o seu nome completo, utilize o crachá. Ele vai ajudar você. Embaixo do seu nome, coloque aula número 91, um tracinho segundo ano. Por que segundo ano? Porque você está cursando o segundo ano do ensino fundamental. Mais um tracinho LP, porque essa aula é de língua portuguesa. Depois de todos esses registros, escolha o lápis de cor, aquele que você mais gosta, e faça a pintura da linha. Desta forma, você vai manter o seu caderno muito bem organizado. Vou dar um tempinho para que você faça isso e eu já volto. Aula registrada? O que faremos hoje? Vamos observar a rotina da aula. Começaremos a nossa aula relembrando as aulas passadas. O que fizemos lá na aula passada que foi bem importante. Depois nós vamos ler, vamos refletir sobre essas leituras. Depois vamos brincar.
Como na aula passada nós brincamos muito com palavras, né? Hoje vamos continuar brincando. Vamos escrever e, por fim, vamos encerrar a nossa aula com o nosso alfabeto. Será que vai dar tempo? Vamos tentar, né? Vamos fazer de tudo para que dê tempo. Para começar, o que fizemos na aula anterior? Vamos relembrar então. Na aula anterior, nós brincamos com o jogo da memória. Fizemos associações entre palavras e imagens que pertenciam à nossa sequência. A sequência que começou lá com as aulas da professora Josiane. Depois do jogo da memória, nós brincamos com caça-palavras. Você precisou encontrar 4 palavras, né? E juntos nós fizemos a conferência depois. No final da aula, eu fiz um ditado que eu não falava nada. Eu mostrei as palavras e vocês fizeram o registro aí no caderno, certo? Para dar continuidade neste tema, o que vamos fazer hoje? Vamos reler. Reler o quê? As fichas técnicas. Quais fichas? A ficha técnica do Papagaio do Mar, trabalhado pela professora Josiane, e depois nós vamos fazer a leitura da ficha técnica do Papagaio Verdadeiro, que eu trabalhei com vocês. Vamos relembrar? Então acompanhem comigo a leitura aqui. A ficha técnica, ela tem uma estrutura bem especial. Lá em cima tem o nome do animal. Aqui embaixo, uma imagem que demonstra como esse animal é. Depois, onde vive? O papagaio do mar, especificamente, vive nas águas frias, naquela região gelada do Atlântico Norte. As cores. Ele é composto de penas pretas, brancas e bico vermelho. A alimentação. Ele come peixes. Ele é um pássaro pescador. Pesa aproximadamente 400 gramas e o tempo de vida é de 25 anos. Essas são as informações que a professora Josiane elencou. Poderiam ter outras nessa ficha técnica? Sim, poderiam ter outras informações. Ela optou por esses itens. Depois, eu cheguei para dar aula para vocês e nós trabalhamos com o Papagaio Verdadeiro. Veja, novamente, o nome do animal está lá em cima. Depois nós temos uma imagem que mostra a exuberância, né? A lindeza do papagaio verdadeiro. E depois as mesmas informações. Onde vive? Diferente do papagaio do mar, que vive nas regiões geladas do Atlântico Norte, o papagaio verdadeiro vive nas regiões tropicais, nos países tropicais como Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina. O papagaio verdadeiro, diferente do papagaio do mar, que é preto, branco, com o bico vermelho, ele é todo colorido. Ele é verde, vermelho, azul e amarelo. A alimentação dos dois papagaios também são diferentes. O papagaio do mar se alimenta de peixes. Já o papagaio verdadeiro come castanhas, sementes, frutos, folhagens e brotos. Ele come tudo que é vegetal. O peso é igual. 400 gramas pesa o papagaio do mar, 400 gramas pesa o papagaio verdadeiro. E tempo de vida? O papagaio do mar vive 25 anos apenas. Já o papagaio verdadeiro vive 80 anos. Nossa, a idade média de uma pessoa, né? 80 anos. Ele vive muito tempo. Muito bem. Depois de fazer a leitura dos nossos dois papagaios, né? O papagaio do mar e o papagaio verdadeiro. Vamos adiante. O que vamos fazer com essas informações? Vamos brincar. É um jogo. O nome desse jogo é quiz. Você já brincou de quiz? Como que funciona o quiz? Eu pergunto e vocês respondem. Vocês não têm nenhuma plaquinha para levantar, é letra A ou é letra B. Você vai marcar na sua tela o papagaio correto, de acordo com a informação que eu vou pedir. Entendido? Primeira informação, vamos ver se você consegue responder para mim. Acompanhe a pergunta. Qual é a espécie conhecida como papagaio verdadeiro? De acordo com a imagem que nós acabamos de visualizar lá nas fichas técnicas, qual é a espécie que é conhecida como papagaio verdadeiro? É essa espécie ou essa espécie? Qual dos dois? Eu vou te dar um tempo para você pensar.
Você vai responder colocando o seu dedinho na tela. E eu já volto para fazer a conferência. E aí, já está com seu dedinho na tela? Conseguiu pensar qual dessas duas imagens representa a espécie papagaio verdadeiro? É este papagaio, o papagaio mais colorido. Está aqui o nome dele, papagaio verdadeiro. Não é esse papagaio, porque o outro é o papagaio do mar. Muito bem. Papagaio do mar, papagaio verdadeiro. Observe a próxima questão. Qual é a espécie que se alimenta de frutas e sementes? Qual das duas espécies que tem uma alimentação vegetariana, que come frutas, sementes e muito mais? É o papagaio do mar ou é o papagaio verdadeiro? Um tempinho para que você faça a sua seleção de resposta correta. E aí, já sabe a resposta? Qual é a espécie que se alimenta de frutas e sementes? É o papagaio verdadeiro, nosso papagaio vegetariano. Próxima questão. Muita atenção. Qual é a espécie que exibe suas penas pretas e brancas? Essa é muito fácil, hein? Qual é a espécie de papagaios que vive por aí exibindo sua beleza, a beleza das suas penas pretas e brancas? Qual é? Um tempinho para que você pense e eu já volto. E aí, já sabe a resposta? Qual é a espécie que exibe suas penas pretas e brancas? É o papagaio do mar. Essa é a pergunta mais fácil do nosso quiz. Vamos lá para mais uma? Atenção! Qual é a espécie que podemos encontrar no Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina? Qual das duas espécies que nós podemos encontrar nos países? No nosso país e nos países próximos a nós? É o papagaio do mar ou é o papagaio verdadeiro? Um tempinho para que você pense, marque a sua resposta, que eu já volto para conferir. Qual é a espécie que nós podemos encontrar no Brasil, no Paraguai, na Bolívia e na Argentina? É o papagaio verdadeiro, nosso papagaio colorido. Ele gosta de países tropicais, países quentes. Mais uma questão. Qual é a espécie que está ameaçada de extinção? Você lembra dessa situação? Na leitura? Lá nas aulas passadas? Será que você consegue lembrar? Se você não lembrar, tente fazer sua hipótese. Qual das duas espécies está ameaçada de extinção? Reflita, que eu já volto para conferir com você. E aí, criança? Qual das duas espécies está ameaçada de extinção? Papagaio verdadeiro e o papagaio do mar. As duas espécies estão ameaçadas de extinção. Extinção você já sabe o que é. Nós trabalhamos, com o significado dessa palavra. É quando uma determinada espécie corre o risco de sumir do planeta, de não ter mais nenhum animal que represente determinada espécie. E os dois animais
estão ameaçados de extinção. Muito triste essa realidade, não é? Será que você acertou todas as questões? Será que você acertou essa última questão? Quantas questões você acertou? Fizemos 5 perguntas. Quantos pontos você fez? Eu espero que você tenha feito 5, 4, 3, certo? Agora, vamos para a nossa próxima atividade? Vamos lá, vou pegar o meu quadro com giz e você vai acompanhar a minha escrita no quadro. Agora, crianças, nós vamos fazer a comparação de textos. Mas quais textos nós vamos comparar? Observem a tela de vocês. Tem um quadro aí. O texto número 1, qual será? Nós vamos comparar o texto número 1, que é aquela notícia que foi bastante lida pela professora Josiane com vocês. A notícia do Jornal Joca, que diz o seguinte: papagaios salvam casa. Lembra que os papagaios fizeram um griteiro danado, chamaram a atenção de todos e os bombeiros chegaram e apagaram o incêndio e salvaram a casa e os papagaios, né? Então, essa notícia que nós vamos comparar com o quê? Vamos comparar com o texto 2, que são as 2 fichas técnicas que nós acabamos de fazer a leitura. A ficha técnica do papagaio do mar e a ficha técnica do papagaio verdadeiro. Então, notícia será o nosso texto número 1 e a ficha técnica será o texto número 2. Combinado? Então, conforme vocês viram a imagem, o texto 1 que nós vamos comparar será a nossa notícia. Notícia. E o texto número 2 será a ficha técnica. Muito bem. Agora, vamos atrelar aqui as colunas com as linhas, certo? Então, qual é o título da nossa notícia? A notícia é muito comum a gente considerar o título a manchete. Qual era a manchete daquela notícia? Papagaios salvam casa. Então, vamos colocar essa informação aqui. O título da notícia é Papagaios salvam casa. E agora, linha com a coluna. Qual é o título da ficha técnica? Nós tínhamos 2 fichas técnicas, não é? Vamos colocar então o título, que é o nome do animal, tá? Então, o nome, as 2 fichas técnicas. A primeira era papagaio do mar. Papagaio hífen do hífen mar. E a outra era papagaio hífen verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. Já colocamos os 2 títulos. Agora o tema. Nesta linha aqui, eu preciso do tema da notícia. Qual era o tema da notícia? O que será que aquela notícia queria transmitir sobre o papagaio que salva a casa? Qual será? Então, o tema da nossa notícia é o anúncio do incêndio feito pelos papagaios. Então, é anúncio do incêndio feito por papagaios. Muito bem. E qual é o tema da nossa ficha técnica? O tema da ficha técnica são as características dos animais. Então, vamos escrever aqui. Características
dos animais. Então, tema: anúncio do incêndio que foi feito por papagaios, né? Isso que chamou atenção, né? Por isso que virou uma notícia. E na ficha técnica, o tema é demonstrar ao leitor, demonstrar para todos nós, as características específicas de determinado animal, além da foto, certo? Agora, mais uma linha aqui. Qual é o formato do texto da notícia? A notícia, ela tem um formato próprio. Qual que é o formato que ela tem? Como ela está escrita lá no jornal? Quando a gente abre um jornal online, quando a gente abre um jornal impresso, ele está escrito em parágrafos, não é? Então vamos registrar aqui. A notícia, ela é organizada em parágrafos. Primeiro parágrafo é um lead, segundo parágrafo, né, já traz o corpo da notícia, né, e assim por diante. E o formato do texto da ficha técnica? É diferente, não é? A ficha técnica, ela está organizada em parágrafos? Não. Ela também não está organizada em versos, como num poema, numa música. A ficha técnica, ela é organizada em itens. Itens que são importantes, que revelam a característica de determinado animal, né? Ou seja, o que for a especificidade da ficha técnica, tá? Pode ser ficha técnica de uma pessoa, que está organizada em itens. Podem ser a ficha técnica de um super-herói, que estará também organizada em itens. A ficha técnica sempre vai ser organizada desta forma. Muito bem. Para que foi escrito? Vejam, esta pergunta é para quê? Para que alguém faz uma notícia? Para que alguém escreve uma notícia? Para informar as pessoas, né? Para divulgar aquele acontecimento que foi inusitado, né? Como assim? Papagaios avisam de um incêndio, chamam a atenção de uma certa forma que os bombeiros chegam para apagar o incêndio daquela casa. Né? Então, a intenção de uma notícia é divulgar e informar para as pessoas aquele fato inusitado que aconteceu. Então, vamos escrever aqui que a notícia, ela serve para manter as pessoas informadas, né? Para informar os acontecimentos. Informar. E agora, por que será que um autor escreve uma ficha técnica? Por que será? Porque através de uma brincadeira, como lá no jogo do trunfo, as crianças vão aprender brincando, né? De uma certa forma, a ficha técnica também serve para informar o leitor, né? Porque ele vai ter curiosidade e vai parar para ler um pouquinho mais aquela ficha técnica, vai conhecer o animal, vai ver as características, as suas cores através da imagem e vai conhecer um pouquinho mais através dos seus itens. Então, para que uma ficha técnica pode ser escrita? Ela também é escrita para informar os leitores. Ela tem a mesma finalidade da notícia, que é informar a todos. Agora, uma outra pergunta, na nossa última linha. Para quem foi escrito? Quem? Agora é quem, não é para quê. Para quem foi escrito? Qual que é a intenção do jornal quando ele publica lá no site uma notícia? Qual que é a intenção de qualquer outro jornal quando fazem as suas publicações? Além de informar, é atingir um certo público. O jornal, ele pretende atingir a quem? Ele pretende atingir crianças, mas também adultos. Adultos curiosos, pais, professores como eu, adoram fazer a leitura de notícias em jornais infantis, em jornais que são feitos para criança. É proibido um adulto ler notícias para criança? Claro que não. Então vamos escrever que para quem foi escrito a notícia? Para adultos e crianças. Vamos lá. Adultos
e crianças. E agora, para quem foi escrita a ficha técnica? Também para qualquer pessoa curiosa que queira conhecer um pouco mais sobre animais nesse caso. A ficha técnica foi escrita para quem, né? Adultos e crianças. Adultos e crianças também. Adultos e crianças. Muito bem, o nosso quadro foi todo preenchido. Conseguimos atrelar informações das linhas com as informações das colunas. Vamos fazer a releitura? Temos aqui o texto número 1, que é a notícia, que tem o título Papagaio Salva em Casa, com o tema O Anúncio do Incêndio Feito por Papagaios. Uma raridade, isso não acontece nunca, inusitado. Escrito em formato de parágrafos. Para que ele foi escrito? Com a intenção de informar as pessoas. E para quem? Adultos e crianças. E aqui, o texto número 2, que nós trabalhamos posteriormente, o gênero ficha técnica, com o título Papagaio do Mar e Papagaio Verdadeiro, que são duas fichas, né, que nós fizemos. Com o tema Características dos animais, para explicitar as características dos animais. O formato do texto em itens, elementos importantes. Para que ele foi escrito? Para informar. E para quem ele foi escrito? Adultos e crianças. Então agora, observem a tela que você vai ver tudo isso escrito novamente. Com uma letra bem linda do nosso computador. Texto número 1, uma notícia. Texto número 2, ficha técnica. Título, Papagaios Salvam Casa. Título do texto 2, Papagaio do Mar e Papagaio Verdadeiro. Tema da notícia, anúncio do incêndio feito pelos papagaios. Tema da ficha técnica, a característica das espécies dos animais. O formato do texto, em parágrafos. O formato do texto da ficha técnica, em itens. Para que foi escrito? A notícia foi escrita para informar as pessoas e a ficha técnica também tem esta mesma finalidade. Para quem foi escrita a notícia? Para adultos e crianças, e a ficha técnica também visando atingir adultos e crianças. Agora que eu já escrevi bastante, chegou a sua vez de escrever. Mas é claro, de uma maneira muito divertida, porque nós vamos brincar. Pegue o seu caderno e registre bingo de palavras. Você sabe jogar bingo? Já jogou, tenho certeza, inclusive em videoaulas, né? O que você vai fazer? Você vai fazer aí, inicialmente, o registro do bingo de palavras. Depois que você fizer isso, agora eu quero que você preste bem atenção no que você vai precisar fazer. Presta bem atenção, eu já dou um tempo para que você escreva, tá? Observe essa linha que vai aparecer embaixo da consigna da atividade. Você vai fazer essa linha. Depois que você fazer esta linha, você vai pular 3 linhas e vai fazer outra linha igual. Vai pular mais 3 linhas e vai fazer mais uma linha. Muito bem. Fizemos 3 linhas na horizontal. Agora nós vamos fazer 3 linhas na vertical. A primeira no cantinho, a segunda no outro cantinho e a última bem no meio. Eu vou dar um tempinho para que você faça isso. Não precisa ser colorido. Você faz com os lápis de escrever mesmo. Depois, no final da aula, quando você tiver um tempo, você volta nas páginas do seu caderno e faz esse contorno colorido, certo? Eu vou dar um tempinho para que você organize essa tua cartela de bingo, que eu já volto.
Pronto? O seu caderno, ou melhor, a sua cartela do nosso bingo de palavras já está pronta? Muito bem. Agora, quais palavras que vão participar deste bingo? Palavras significativas, palavras que fizeram parte das nossas aulas. Observe a nossa tela. Tenho lá, faça a sua escolha. Vou colocar na tela 6 palavras. Dessas 6 palavras, você escolhe só 4. Coloca uma em cada espaço da sua cartela, tá? Então, a primeira palavra qual é? Papagaio do mar. Será que você vai escolher esta palavra? Ou você vai escolher Atlântico Norte? Ou será que você vai escolher peixes? Temos uma relação entre essas 3 palavras? Sim, nós temos o papagaio do mar, que vive no Atlântico Norte e se alimenta de peixes. Ou então, você vai fazer a escolha desta palavra, papagaio verdadeiro, que vive onde? No Brasil, um dos países em que ele habita é o nosso Brasil e come frutas. Você vai fazer o seguinte, você vai escolher 4 palavras aleatoriamente, as palavras que você mais simpatizar, e vai escrever no seu caderno, formando a sua cartela. Eu vou dar mais um tempinho para que você pense com carinho e escreva, finalize sua cartela, que eu já volto, porque quando eu voltar, o nosso sorteio vai começar. E daí você vai precisar marcar direitinho as palavras que eu sortear. Entendido? Então eu vou dar um tempinho para que você escolha 4 palavras. Não copie todas. Escolha 4.
E aí, sua cartela está pronta? 4 palavras escolhidas com todo o carinho do mundo? Muito bem. Será que será a primeira palavra que eu vou sortear? Será que você escolheu essa palavra aqui? Atenção. A primeira palavra do nosso bingo, a primeira palavra que você pode contornar, se você tiver na sua cartela, é essa. O que está escrito aqui? Papagaio verdadeiro. Ah, o papagaio do Brasil, né? É o papagaio verdadeiro. Você tem essa palavra aí na sua cartela? Se você tem, parabéns, você já marcou um pontinho. Aí você contorna a palavra papagaio verdadeiro. Se você não tem, não faz nada, não marcou um ponto e também não contorna nada, certo? Papagaio verdadeiro é a nossa primeira palavra. Certo? Fechou? Vamos para a próxima? Próximo sorteio, qual é a palavra? Atenção! Qual é a palavra que está aqui na minha mesa? Atenção! É esta. É o Atlântico Norte, habitat do papagaio do mar, aquele mar frio, gelado, o mar do Atlântico Norte. Você tem aí Atlântico Norte? Você escolheu Atlântico Norte para colocar na sua cartela? Se você escolheu, faça um contorno na sua cartela. Se você não escolheu, tudo bem, a próxima palavra eu tenho certeza que eu vou acertar. Atlântico Norte, ok? Muito bem. Próxima palavra, o que eu vou sortear, está aqui na minha mão, é o papagaio do mar. Papagaio do mar. Você escolheu o papagaio do mar? Aquele papagaio com penas pretas e brancas que adora peixes. Você escolheu? Você colocou ele na sua cartela? Então, contorne. Se você não escolheu o papagaio do mar, não tem problema, porque eu vou sortear mais uma palavra. Sabe quando? Agora. Qual é a próxima palavra? A próxima palavra é esta. Atenção. Você tem esta palavra? Que palavra é? Faça a leitura. O que está escrito aqui? Frutas. Quem gosta de frutas? O papagaio verdadeiro, o papagaio que vive aqui no Brasil. Frutas. Você fez a seleção? Você colocou essa palavra na sua cartela? Se colocou, contorne a palavra frutas. Você acaba de fazer mais um ponto no nosso bingo. Muito bem. E agora, qual será a próxima palavra? Depois de frutas, eu vou sortear a próxima palavra, que será uma palavra que tem 6 letras. Uma palavra que tem 6 letras? A palavra de 6 letras que eu escolhi foi essa. Que palavra é essa? Peixes. Peixes faz parte da alimentação de qual papagaio? O papagaio do mar, é óbvio. Peixes. Você escolheu peixes? Colocou a palavra peixes na sua cartela? Se você colocou, é só contornar e você acaba de marcar mais um pontinho. Muito bem. E agora? Acabou as palavras? Não, eu acho que tem mais palavras para sortear. Será que temos? Temos sim, temos mais uma. Mais uma palavra com 6 letras também. Essa é a palavra Brasil. Você fez essa palavra? Contornou essa palavra? Quantos pontos você fez? Conte direitinho, eu tenho certeza que você fez 4 pontos. Vamos conferir? Atenção, vou carimbar a sua tela agora. Primeira palavra escolhida foi papagaio verdadeiro. Depois, Atlântico Norte. Depois, papagaio do mar. Frutas, peixes e, por última, qual foi a palavra? A palavra Brasil. Muito bem, gostaram do nosso bingo? Se divertiram? Muito bacana, eu adoro bingo. Para encerrar a nossa aula, vamos fechar com o nosso alfabeto. O que vamos colocar que foi tão significativo nessas aulas?
as frutas que o papagaio verdadeiro adora. Frutas com letra imprensa maiúscula, com letra imprensa minúscula e letra cursiva. E também vamos inserir a palavra sementes. Olha quantas sementes! Sementes com letra imprensa maiúscula, imprensa minúscula e letra cursiva. Vamos pegar o alfabeto e colocar esses novos referenciais. Então vamos colocar os nossos dois referenciais. Primeiro na letra F de frutas, depois na letra S de sementes. Me ajude. Letra A, B, C, D, E, F. Aqui nós temos floresta, que nesse momento vai ser substituído pelas frutas. E continuando. G, H, I, J. K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Na letra S, nós temos selo, que será substituído pela palavra sementes. Continuando. T, U, V, W, X, Y, Z. E assim nós encerramos mais uma sequência de aula. Um beijo para você e até a próxima!